Amigos, vamos ao Evangelho de hoje, desta quarta-feira, segunda semana da Quaresma. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Interessante, né? Hoje eu quero dar uma visão diferente desse texto. Em primeiro lugar, olhando o texto como tal, nós percebemos na primeira parte, digamos assim, no primeiro parágrafo, Jesus fala da sua missão. Uma missão difícil, vai ser morto, etc. No segundo parágrafo, a mãe dos filhos de Zebedeu e aproximou-se de Jesus com seus filhos. Ou seja, o que Jesus tinha falado, ela não entendeu e nem os 2 entenderam nada. Nada. Há um verdadeiro, há uma desafinação do primeiro parágrafo para o segundo parágrafo. Ou seja, a irritação de Jesus se dá mais não por causa da vaidade comum nas pessoas, em todos nós, mas por causa da incompreensão completa que ela teve, essa senhora, e os seus 2 filhos, discípulos de Jesus, que depois compreenderam a missão de Jesus só depois, mas naquele momento a mãe e os 2 filhos não entenderam nada. O terceiro parágrafo indica que também os outros não entenderam nada. Alguém fala: mas eles recriminaram. Não, eles não recriminaram os 2 colegas pelo fato dos 2 colegas quererem ser os tais. Não, eles recriminaram porque todos eles também, de alguma forma, estavam esperando aquilo. Ou seja, ninguém entendeu nada. E a vaidade dos apóstolos de querer serem grandes, etc., era geral. Tanto que Jesus depois chama todos. Não fala só para os 2 e a mãe deles. Não fala só para eles. Fala para todos. E outra coisa, na lição que Jesus dá no final aos apóstolos, ele não, digamos assim, ele não elimina o fato humano de alguém querer ser grande.
de alguém querer ser importante, de alguém querer se fazer notar. Jesus não elimina isso. Jesus dá exatamente o caminho em que a pessoa deve fazer se quiser ser como Jesus, notado pelos outros, pelos demais. Como Jesus, querer ser importante. Qual é o critério de ser importante para Jesus? Então, isso é que está em jogo, né? Não é o fato de Jesus dizer, vocês não podem querer ser importantes, querer se fazerem notar. Não, Jesus não diz isso. Aliás, isso faz parte da natureza humana. Ninguém quer permanecer desconhecido, anônimo, assim. Há uma vontade de cada pessoa de ser notado. Alguns serem notados por muita gente, mas serem notados pelo pai, pela mãe, pela família, o pai pelos filhos. Isso é natural. Todos nós queremos. Mas qual é a cor desta importância? Jesus toca neste ponto. Você quer ser importante? Ótimo. Mas o critério para ser importante e valer a pena é este. É ser servidor, é servir, é amar, é acolher, é consolar quando a pessoa está triste, é estar ao lado da pessoa enxugando as suas lágrimas, é estar solidário. E aí você tem poder? Então use este poder não para oprimir, mas para libertar a pessoa. É tão claro isso, né? E aí vem para nós a igreja, né? Uma autoridade na igreja. A pessoa quer ser bispo. Que bom, São Paulo até diz, é bom desejar o episcopado. A pessoa quer ser notado na igreja, muito padre quer ser notado. Que bom, quer ser notado. Mas seja notado do jeito que Jesus quer que a gente seja notado, servindo. O grande problema na igreja, como em todas as organizações, é quando a pessoa quer ser uma autoridade e depois que chega lá, faz tudo errado, oprime as pessoas. Esse aí está parecendo mais do que eu. Vamos eliminá-lo, vamos tirá-lo do caminho. Ele é uma pedra no meu sapato. Eu quero aparecer mais do que todos. E aí vai eliminando, vão destruindo comunidades, vão destruindo coisas boas que existem. Isso é que Jesus está condenando assim de maneira grave, de maneira dramática. A igreja pode ser destruída pelo fato das autoridades da igreja chegarem no ponto do seu trono e chegar lá como no mundo as pessoas fazem. Querer sentar lá pode, mas tem que estar preparado para isso. Há muito bispo, há muito cardeal, há muito padre importante na igreja que não foi preparado para isso. Ele destrói, ele acaba com a vinha do Senhor, porque ele chegou lá e a cor da sua importância não foi do jeito de Jesus. E ele acaba destruindo. Isso acontece na igreja, acontece no mundo da política, acontece em todos os lugares. No mundo da política acontece com roubos, falcatruas, também na igreja, né? Com roubos, falcatruas, até assassinatos. Na igreja existem assassinatos de reputações. Uma vez, Dom Lucas Moreira Neves, já falecido, né? Ele fazia uma palestra para nós na PUC, muitos anos atrás. Ele esteve lá e contou um pouco os bastidores. Ele era prefeito da Congregação dos Bispos. Ele contou. Ele falou a inveja que existe entre os padres. Quando um é supostamente candidato ao episcopado, os colegas destroem, escrevem cartas destruindo, falando mentiras. Aí ele citou aquela famosa frase da invidia clericorum, mas falou pior. Ele disse que em muitos lugares se compra
tentam comprar. Ele ficou sabendo de membros da sua congregação lá no Vaticano, né? A congregação dos bispos, né? Prefeito da congregação dos bispos, que membros aceitavam propinas de gente que tinha dinheiro para pagar a promoção. Ou seja, isso foi um cardeal que falou isso. O Papa Francisco o tempo todo condena isso. Por isso que a igreja precisa mudar. Querer aparecer, querer ser importante, querer ser notado, não é ruim. O problema é o modo como isto é feito. É quando isto é feito para destruir e não para construir. Um bom dia a todos, uma boa semana, fiquem com Deus.